Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muita informação. Hoje estamos recebendo aqui um convidado, né, Walter, que vai trazer informações pra gente sobre aquilo que está mais aquecido aqui no mercado goiano. Isso aí. Hoje nós estamos recebendo o Diego Amaral. Ele é um advogado especialista no ramo imobiliário. E, Diego, conte um pouco sobre a sua história e se apresente aí. Qual que é seus desafios aí no ramo do direito imobiliário? Bom, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, participando, né, desse podcast Negócios em Pauta. Então, muito obrigado, Sene e Walter, por terem me recebido, né, de forma tão simpática. E poder contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de negócios, um pouquinho de mercado imobiliário. Bom, eu costumo dizer, até no meu Instagram tá dessa forma, assim, né? Há 25 anos no mercado imobiliário. E as pessoas às vezes estranham, né? Essa conta não fecha. Essa conta não fecha, essa conta não tá fechando. Eu tenho 39, né? Mas é porque eu comecei no mercado imobiliário lá como office boy, na casa dos 14 anos, por aí, fazendo o seguinte, trabalhando em um escritório. Hoje em dia, só um parênteses, né? Hoje em dia, dependendo dos anos de idade que a pessoa que estiver nos ouvindo ter, ela não sabe nem o que é office boy mais, porque depois da digitalização de tudo, hoje em dia é o motoboy que faz as entregas, né? Mas naquela época, assim, na minha juventude, era muito comum ter o trabalho do office boy para pagamentos em bancos, ainda não era tudo digital igual a gente faz hoje em dia, retirada de certidões em cartórios, né? Às vezes levar algum documento, para alguma empresa, retirar cópias em vários locais, né? Então, assim, principalmente no fórum, na época, os processos ainda eram físicos. Então, quando eu comecei a trabalhar nesse escritório, esse escritório acabou sendo um dos maiores escritórios no Brasil que trabalhou com a falência da ex-construtora Incol. A ex-construtora Incol era a maior da América Latina quando faliu. Eu costumo até fazer uma brincadeira que hoje uma grande construtora incorporadora em Goiânia tem aí 12, 13 obras sendo tocadas concomitantemente. Quando a Encol faliu, ela faliu com mais de 700 obras sendo realizadas de forma concomitante. O tamanho, para vocês terem ideia, o tamanho da empresa. E ela era uma empresa goiana, que representou um marco dentro do mercado imobiliário, né? Com a falência da Encol, por exemplo, decretada em 99, a gente tem uma situação específica que, na sequência, em 2004, surge a figura, por exemplo, do patrimônio de afetação, que hoje é inerente, é uma figura jurídica inerente aos empreendimentos, né, no sentido de proteger o patrimônio daquele empreendimento. Tudo que você investe para aquisição daquele seu apartamento, obrigatoriamente, e aí existe fiscalização para isso, de forma bem genérica, tem que ser utilizado naquele prédio. A construtora não pode pegar o dinheiro que você pagou para o prédio A e usar no prédio B, que ela está em fase de acabamento, que era o que acontecia antigamente, na época que a Encol faliu. A própria figura dos contratos de alienação fiduciária, que a lei é de 97, a Encol faliu em 99, ainda não era tão utilizado, mas passou a ser muito utilizado. Então, a falência da Encol é um marco no mercado imobiliário nacional e na história do mercado imobiliário. Então, eu falo que eu tenho 25 anos de mercado, porque depois disso, fui fazer segundo grau, né, ensino médio, sempre trabalhando em construtoras, entrei na faculdade, fiz estágios em construtoras, em escritórios de advocacia, sempre com um braço, um pezinho, né, como a gente diz aqui em Goiás, um pezinho no mercado imobiliário. Mesmo que o estágio fosse em uma outra área, eu sempre tinha uma ligação. E eu sempre gostei, assim, não é só a parte do direito imobiliário, apesar de ser advogado. Todo ano eu vou na Casa Cor, eu gosto de ver o que está de tendência em relação à decoração, à arquitetura, os projetos. Então eu brinco, né, que hoje a gente vai num decorado, tudo que o pessoal lá fala é no formato orgânico, né? Então os tapetes são orgânicos, sofás orgânicos, que é muito o nome orgânico fica parecendo que é algo in natura, alguma coisa assim, mas não é isso não, é muito naquela figura assim, as mesas são tortas, num cantinho tem um pedaço de mesa maior e aí ela afunila no final,
Isso vem numa sequência muito interessante do ponto de vista de decoração. Mas quando eu analiso, por exemplo, projetos de arquitetos em relação aos apartamentos, aí eu analiso as composições, tem suíte, não tem suíte. Antigamente a gente vê essa evolução clara. Os avós nossos, né, normalmente moravam em apartamentos e assim, se tinha alguma suíte, era um quarto só, que era o quarto do casal. Os outros quartos não eram suítes. Exatamente. Hoje é muito natural que todos os quartos de um apartamento sejam suítes, mais um lavabo para as visitas. Então, assim, era muito natural que 2 filhos dividiam o mesmo banheiro, que era um banheiro que ficava fora do apartamento. Ainda existem projetos que tem um banheiro fora do quarto, mas, assim, se a gente analisar de forma geral, a maioria dos projetos são nesse sentido, porque isso vai mudando. Então, analisar esse mercado, isso eu estou falando de incorporação, né, de apartamentos. Se a gente analisar os loteamentos, Goiânia é capital nacional dos loteamentos de acesso controlado, né, entre aspas, porque é uma forma atécnica de falar, mas são os nossos famosos condomínios horizontais. Então, Goiânia e Campinas, no interior de São Paulo, são as cidades dos condomínios, né? E cada vez cresce mais, né? A gente está tendo praticamente uma emenda de Goiânia com Trindade, de Goiânia com Bela Vista, em razão dos próprios condomínios fechados, loteamentos fechados ou abertos, ou aí a forma técnica de falar, né? Os loteamentos de acesso controlado, que são, entre aspas, aí, os nossos condomínios. Então, respondendo a sua pergunta, Walter, tem muito tempo que eu estou no mercado, gosto desse mercado, busco, faço assessoria empresarial e imobiliária, via de regra. Então, trabalho muito com loteadores, com construtoras, com incorporadoras, com empresas de multipropriedade, que em Goiás, lá em Caldas Novas, em Pirenópolis, é uma referência, que é você vender um imóvel só para 26 pessoas, para 51 pessoas, e aí tem uma gestão de uso cada semana que cada uma dessas pessoas podem usar. E hoje, assim, o nosso escritório Dias e Amaral, graças a Deus, atua no Brasil inteiro. Nós estamos com processos ou projetos assessorando contratualmente ou com processo andando que a gente está defendendo algum cliente nos 26 estados do Brasil, mais o DF. Então, nas 7 unidades federativas, a gente tem uma atuação. E isso eu venho falando sempre que para mim é um orgulho muito grande por estar bem no Centro-Oeste, não estar no eixo Rio-São Paulo, e a gente conseguir se consolidar como uma referência dentro desse direito e mercado imobiliário. Diferentemente dos outros segmentos do direito, esse mexe com o sonho de várias pessoas, né? Porque, igual você colocou, o surgimento ali da obrigatoriedade do patrimônio de afetação foi uma forma de, talvez, aquela obra ser concluída, o pessoal não direcionar o recurso daquela obra para outra, mas existe muita, vamos colocar, coisa ilegal que pode prejudicar, ou seja, a consultora ou incorporadora, ou também a pessoa física que queira comprar o imóvel, que eu acho que o apoio do advogado nesse momento ali primeiro é um investimento caro, vamos colocar assim, é um investimento talvez da vida das pessoas, e que a lei tem que fazer de forma bem consciente e bem assessorada, né? A maioria da população, Walter, adquire um único imóvel na sua vida toda. A maioria da população. Tem muitos imóveis que eles passam de geração para geração. O pai adquiriu, vira uma herança para o filho que continua morando, e talvez o neto, nessa geração, é quem vai buscar um outro imóvel. E por ser um imóvel, e por ser o imóvel um bem tão precioso, tão importante na vida de todas as famílias, eu penso que as pessoas deveriam tomar mais cuidado na hora de adquirir. Nem sempre acontece dessa maneira. Nem todo mundo faz a leitura correta lá das 30, 33, 38 páginas de contrato. É difícil, mas é para isso que precisa, às vezes, contratar um advogado. A pessoa está lá investindo 600 mil reais, R$1 milhão num imóvel, de repente não pode gastar lá 7, 8, 10, enfim, cada profissional tem seu preço, mas para aquisição de um profissional da área, com especialidade na área, para ter uma segurança maior naquele investimento que está fazendo? Será que essa pessoa tem noção exatamente do que é o INCC, que depois vai virar o IGPM em relação a índices de correção? Será que ela tem noção que aquele preço que está falando para ela, assim, parcelas mensais
de R$3.000, na verdade não vai ser 3.000, porque mês após mês vai ter uma correção, que é a correção do próprio INCC ou do IGPM. Será que essa pessoa está acompanhando ali algumas práticas? Se for um loteamento de acesso controlado, por exemplo, ela está comprando achando que ela pode construir de imediato e, na verdade, ela só vai poder construir daqui 2 anos após a entrega das obras de infraestrutura. Todos esses detalhes são detalhes que podem parecer num primeiro momento simbólicos ou simplistas, mas que impactam diretamente na vida de uma pessoa. Todos nós, eu, vocês, moram em algum lugar. Então o imóvel faz parte das nossas vidas. A gente todo dia entra e sai de algum imóvel, e às vezes em mais de um imóvel por dia, seja o imóvel que você trabalha, o imóvel que você reside, a visita que você faz a algum amigo. Então tudo isso impacta muito e precisa ser muito bem regulamentado. Respondendo à sua pergunta, especificamente, do ponto de vista das empresas, nós vivemos um período de 2014 a 2018 muito impactante, que foi o período conhecido como a crise dos distratos. Até ser sancionada no final do governo do ex-presidente Michel Temer, a conhecida Lei dos Distratos, 13786 de 2018, até ali, durante uns 4, 5 anos, logo após o impeachment da ex-presidente Dilma, dentro do mercado imobiliário, essa crise ficou conhecida como crise dos distratos, e nós tivemos várias empresas no Brasil inteiro. Em Goiás nós temos algumas referências dessas empresas que simplesmente entraram em recuperação judicial, outras até decretaram falência. Empresas fortes que a gente via letreiros em todos os locais, que estão tentando aí se recuperar, outras já não conseguiram, porque realmente não conseguiram se sustentar em relação a essa crise. Veio uma lei específica para padronizar isso e não deixar as empresas em uma situação de tão vulnerabilidade, então esse foi um ponto muito difícil para as empresas. E do ponto de vista do consumidor, respondendo para os dois lados, eu penso que conhecer a empresa que você está adquirindo. Tem muitas empresas entrando no mercado, tem muitos construtores, às vezes, que não construíram nem empresa ainda e estão construindo imóveis como pessoas físicas e vendendo casas de rua, casas geminadas para vender para 2 famílias em algum loteamento. O sujeito adquire o lote, constrói a casa e vende através de financiamento ou faz uma venda aí à vista, mas depois some. Qual que é a responsabilidade pela construção? Se der algum problema em relação a rachaduras, em relação a esse imóvel. Outro problema, existem algumas cooperativas, e aí eu tenho que dividir esse assunto, até para quem está nos ouvindo, tem algumas cooperativas muito bacanas, dentro da lei, regulamentadas nesse sentido, que entregam produtos de boa qualidade, seguindo o que estabelece o preceito normativo das cooperativas, né, que é algo feito para os seus cooperados, algum benefício. E existem outras que são, na verdade, incorporadoras travestidas de cooperativas, que, por conta de algumas benesses da lei de cooperativas, acabam atuando dessa forma, anunciando para o mercado em geral um preço de metro quadrado muito mais baixo do que o que se pratica nas regiões. Então, o que eu falo para o consumidor tome cuidado, aquilo que é barato demais, às vezes não vai ser entregue como você buscava. Então, eu conheço aí situações de cooperativas, porque aí você se torna um cooperado, diferente de uma incorporação que você é exatamente a figura de um consumidor. O STJ hoje em dia tem até uma súmula específica falando disso, assemelhando o cooperado nas cooperativas habitacionais a um consumidor, porque isso passou a ser tão frequente no Brasil inteiro, prejudicando aquela pessoa que muitas vezes adquire um imóvel via cooperativa. Na cabeça dela, ela está adquirindo um imóvel, na verdade ela está sendo cooperada daquela cooperativa, podendo dividir lucros e prejuízos. Então eu já vi aí muitas situações, por exemplo, se uma incorporadora qualquer, e aí eu vou citar nome de várias aqui para não ser específico com nenhuma em Goiânia, mas as que a gente conhece, né? EBM, Opus, Terral, Souza Andrade, Grupo Palme, enfim, várias, Prumos, várias empresas. Se ela vende para você a um preço, mesmo que ela tenha prejuízo naquele negócio, ela vai ter que cumprir aquele preço. Claro, você vai ter a correção ali do INCC ou do IGPM, a depender da negociação, mas o preço é aquele. Nas cooperativas, não.
Eu conheço aí várias pessoas que compraram imóveis com 1 metro quadrado na casa de R$ 3.000. Quer dizer, bem menos da metade do que se pratica hoje em Goiânia de forma geral. No final da cooperativa, para entregar a obra com mais de 5 anos, para fazer tudo bem devagar, esse metro quadrado acabou virando quase 9.000, porque a pessoa teve que ir colocando aporte ao longo do projeto, porque se desiste também acaba perdendo tudo ou praticamente tudo. Então, assim, é um risco e muitas pessoas às vezes não têm esse cuidado. Aí eu acho que a gente volta naquilo que a gente falava agora mesmo, que é sobre talvez a orientação de um profissional da área. Em relação àquilo que envolve a parte jurídica, um advogado da área. Em relação às vendas, um corretor. Que seja um corretor que esteja preocupado realmente com a compra daquela pessoa, não necessariamente com a venda dele enquanto... Ou então com a comissão que ele vai receber, né? Então, às vezes eu vejo com relação ao imóvel que, por ser um sonho, as pessoas acabam agindo muito com a emoção e não tratando o assunto como um negócio e com a razão que precisa para poder tomar, porque como vai ser um imóvel que vai passar de geração em geração, como você mesmo colocou, requer atenção e cuidado para você não perder ali o seu trabalho de uma vida, o dinheiro que você planejou. Sem dúvida nenhuma, perdão te interromper, mas era completando o que você está falando e em consonância com o que você está dizendo, que é o seguinte: sem dúvida nenhuma é o bem mais importante e precioso de uma família. São as pessoas que saem do aluguel para adquirir o imóvel próprio, são as pessoas que saem de uma situação onde eventualmente estão morando de favor para adquirir o imóvel próprio. É uma segurança familiar. O imóvel, esses dias eu estava lendo algo sobre isso, onde o autor ali estava falando o seguinte: ele é muito mais do que simplesmente o local onde você dorme e mora. Não é à toa que a gente chama isso de lar. Porque é ali que se envolve o seu momento de amor com seus filhos, de carinho, de atenção, de compaixão, de boas risadas. Então, assim, o imóvel acolhe, ele é um local de acolhimento de uma família. Então, ele significa muita coisa. E por tudo isso que ele significa, a gente tem que tomar mais cuidado, exatamente para que as pessoas possam fazer boas aquisições dentro de um preço que as pessoas consigam pagar. Não adianta querer dar um passo maior do que a perna, e que sejam felizes aí, né? Sim, com certeza. E nesse tempo todo, nesses 25 anos, você já deve ter visto muita coisa. Então, assim, tem algum tipo de situação com algum conselho básico que a pessoa consegue evitar, que a pessoa que está nos ouvindo agora e está pensando em comprar um apartamento? Tem alguma dica, fala assim, claro, além de procurar um profissional capacitado, mas assim, um alerta para ela quando começou uma negociação: olha, se isso daqui não tiver nesse rumo, talvez não seja seguro você fazer essa negociação sem procurar um profissional. Acho que a pesquisa de know-how das empresas que vão entregar a obra é muito bacana. Hoje em dia a gente está na era da informação já há muito tempo, né? E cada dia mais entrando nessa seara. Então, hoje em dia nós temos Facebook, Instagram, o site das empresas que mostram ali as obras que já foram entregues. Então, fazer uma busca, por exemplo, no site Reclame Aqui, entender o que os consumidores estão falando de determinada empresa. Ter reclamações é muito natural. Não pense você assim: não, fui lá e pesquisei, tinham 2 reclamações sobre a empresa. Pode ter sido alguma coisa pontual, o próprio consumidor talvez exagerou, generalizou uma situação que era pessoal dele, às vezes até uma situação de manutenção dele. Quantas vezes eu já vi gente reclamar da empresa, mas era uma situação de manutenção dela. Aqui, ó, o telhado desse condomínio aqui que eu comprei, das casas, tá com problema, mas esqueceu que ela contratou alguém para subir lá e colocar um ar-condicionado, e de repente quebrou as telhas. Então, ter o bom senso em relação a isso. Mas, claro, pode ter certeza, aquela empresa que não tem uma credibilidade, não está prestando um bom serviço, não está conseguindo encantar o seu consumidor,
buscando, e as empresas hoje em dia buscam muito essa regra do encantamento, a gente vai ter registros disso em algum lugar. E eu não estou falando só de ação judicial, não. Estou falando de vários locais na própria internet que vão demonstrar essa questão para o consumidor. Então, minha dica é, seja um investigador, procure com atenção, busque informações para que, de repente, aquele sonho da casa própria não se torne um pesadelo. Igual eu falei, tem muita gente que constrói casas para vender e muita gente que compram essas casas. Qual que é a referência, qual que é a garantia, qual que é a construtora que de repente, esse cidadão, essa pessoa física contratou, que vai dar garantia em relação à sua obra, se for uma casa de rua, por exemplo. Então, é porque a gente fala que muitas vezes voltado para a incorporação, para os prédios, que talvez seja mais fácil para quem está nos ouvindo tentar entender e absorver, mas nós temos muitos tipos de imóveis, né, construído para todo tipo de classe social e classe de condição de renda mesmo. Então, nós temos aí todas as linhas do programa Minha Casa Minha Vida, né, até os imóveis mais caros que temos por aí, né? E Goiânia é a cidade do imóvel caro. Não, e fora isso, tem outro tipo de relação que talvez eu não estou comprando nem do construtor, nem do incorporador, estou comprando de um terceiro. Aí, muitas das vezes, a pessoa não sabe como que está a situação daquele imóvel, se é proveniente de uma herança, talvez não foi feita a regularização da documentação. Então, tudo isso também pode impactar, né? Talvez ele ache que está fazendo um bom negócio e a maioria das vezes quer fazer no calor do momento por causa de um preço talvez mais atrativo, mas quando vai verificar a regularização desse imóvel, talvez custe caro, né? Nossa, assim, você foi perfeito em sua colocação. Eu estava vindo para cá, atendi um cliente ao telefone e ele estava me falando especificamente, olha que assim, nesse caso é um pouquinho diferente, mas de forma muito rápida, contextualizando para vocês, ele é um empresário, né? Ele comprou um imóvel numa pessoa jurídica dele, ele pretende juntar ali 4, 5 lotes para desenvolver um empreendimento imobiliário, um prédio, e um desses imóveis, na verdade, é um imóvel do Estado. E a pessoa está ali ocupando há muitos anos e acabou vendendo a posse. E ele talvez não teve a cautela necessária para entender que esse imóvel era do Estado. Agora ele está correndo atrás, porque ele já pagou tudo para a pessoa, para ver se tem se ele consegue transferir essa compra, porque essa pessoa já tinha um direito, vamos dizer assim, documentalmente falando, de uso do imóvel por parte do Estado e estava ali num processo de aquisição. Então, ele já comprou dessa pessoa. Então, agora ele vai ver se ele consegue, mesmo depois de já ter comprado já há um tempo, organizar uma cessão de direitos dessa pessoa para ele ficar resguardado, que na verdade ele comprou de fato, já quitou, para agora ele tentar resolver com o Estado. Ou seja, aquela primeira compra não deu certo. Então, não estou nem falando nem do consumidor, eu estou falando da própria pessoa jurídica aqui, com informação, com esclarecimento, com assessoria, que ainda assim, eventualmente, comete algumas falhas, talvez pela pressa na aquisição, na pressa de fechar um negócio, um bom negócio. Então, gente, assim, acontece demais. Fora os golpes nesse mercado, né? Porque a gente fala só de aquisição, mas esses dias eu dei uma entrevista falando de golpes de imóveis locados no fim do ano, principalmente em outras cidades. Porque a pessoa entra lá em qualquer site, tem umas fotos bacanas do imóvel, aí tem duas possibilidades de golpe. Ou você vai chegar lá e não vai ter imóvel nenhum, ou você vai chegar e vai ter o imóvel, mas não naquelas condições que apareceram na foto. Na verdade, muito pior. Né? Então, assim, o risco de se fechar algum negócio rapidamente, sem, de repente, buscar um feedback de alguém que já esteve no imóvel, porque a gente fala de imóveis aqui, a gente está falando muito de compra e venda até esse momento, mas nós temos a locação, nós temos a locação de curta temporada, que são os famosos sites, como, por exemplo, o Airbnb, que tem por aí, e aí tudo isso é relação com o imóvel, dentro do direito imobiliário, dentro do mercado imobiliário. Então, assim, hoje nós temos golpes nessa área, golpes que machucam, que acabam ali destruindo, por exemplo, um planejamento de férias de uma família, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, voltando um pouquinho naquela ideia de dicas, eu acho que sempre ter ali um profissional da confiança para assessorar nessa área é bacana, porque
tudo que se fala relacionado a imóvel, seja locação, seja compra, seja uma locação de curta temporada para uma viagem, por exemplo, nós não estamos falando de algo extremamente barato, nós não estamos falando da compra de um pão, de uma caneta. Em regra, nós estamos falando de algo que despreende do bolso das famílias um dinheiro considerável, mesmo que não seja só para compra, para essas outras ações que eu comentei aqui com vocês. Então, acho que faz muito sentido o brasileiro melhorar um pouco a cultura nesse sentido. Até nisso que eu estou falando, eu já falei isso em outras vezes, mas sempre quando eu tenho possibilidade e oportunidade, como eu estou tendo aqui agora, eu gosto de repetir. O brasileiro tem a cultura da posse, ele não tem a cultura da propriedade. Então, são várias as pessoas, por exemplo, que adquirem um imóvel, passam a escritura, mas não registram no cartório de registro de imóveis. Passam a escritura, que é aquele documento que formaliza que houve uma compra e venda, só que do ponto de vista do registro, esse imóvel está lá registrado em nome do antigo dono. Então, assim, é um risco muito grande, porque essa pessoa que comprou pode eventualmente falecer e aí o antigo dono querer tomar a posse novamente, afinal de contas, não houve o registro, né? Então, esse é apenas um exemplo, até simplista, em relação ao que pode acontecer. Nós, como brasileiros, de forma geral, precisamos melhorar um pouquinho mais essa cultura, saindo um pouquinho da cultura só da posse, passando a ter a cultura da propriedade. E esse ponto é importante, que tem gente que, por lavar a escritura, ela pensa que já está escriturado o Não, eu imóvel. tô pensando isso aqui agora, porque... E não entende que tem que fazer o registro da escritura, sabe? Então, muitas pessoas realmente desconhecem essa questão, e aí o que acaba é que ela fica, vamos colocar, irregular, não está com ser proprietário do imóvel de fato, por causa dessa simples detalhe de registrar a escritura. É perfeito, Walter, sua posição, seu comentário é isso mesmo. Eu acrescentaria uma outra questão, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas nem sabem que, além da escritura, tem que fazer o registro dessa escritura. Inclusive, são cartórios diferentes. Você passa a escritura, lavra a escritura, né? No linguajar popular, igual a gente fala, passa a escritura ali, de compra e venda, o vendedor e o comprador. Em outro cartório, Goiânia, por exemplo, tem 4 cartórios apenas de registro de imóveis, cada um correspondente a uma zona da cidade, a uma área da cidade, você registra o imóvel. Mas além dessa possibilidade, que é a falta de conhecimento, e aí mais uma vez é importante a orientação, nós temos também a situação da economia, porque em regra o valor da escritura é que é um valor em regra considerável, mas o valor maior é no registro. Hoje em dia em Goiânia, escritura e registro, o procedimento como um todo, está custando em média 3,5% do valor daquela negociação, da compra daquele imóvel. É um valor considerável. Então, assim, se nós estivermos falando, né, de R$1 milhão, por exemplo, nós estamos falando de 35% em relação ao custo da escritura e do registro. Às vezes a pessoa não está confortável para gastar aquele dinheiro naquele momento, está no momento que está colocando armário no imóvel, vai deixando. Mas o risco é muito grande, inclusive para fazer lastro com o patrimônio, para fins de herança, para vinculação com os familiares, entre outras coisas. Sim. E... Pode fazer para ela. Outra questão do registro e da escritura, pegando esse assunto ainda, tem muita gente que, até para economizar, ainda fala assim: não, vamos lavar a escritura com um valor menor, que aí eu vou pagar menos imposto e vai pagar uma taxa mais, vamos colocar assim, mais acessível. Só que se tiver um problema depois para ele requisitar o vendedor do imóvel ali, quer ou não, ele já fez uma negociação com um valor irrisório ali, então acaba que ele pode ser penalizado também, né? Pode ser penalizado, e hoje em dia é muito complicado isso. Primeiro que antigamente tinha uma questão que o cartório poderia passar com a escritura pelo valor venal, que em regra é um valor de avaliação da prefeitura, em regra menor do que ele normalmente não consegue acompanhar o valor de valorização do imóvel. Então tinha essa possibilidade. Hoje em dia, na prática, já se estabelece que o valor de escritura de passar a escritura tem que ser o valor real e específico em relação à negociação. E ainda assim, quem busca essa prática, na verdade, ela acaba muitas vezes dando um tiro no pé, porque
o vendedor pede para ela passar por um valor menor. Ele recebeu um valor maior. Só que essa pessoa amanhã ou depois ela vai vender isso com valorização, porque esse imóvel vai continuar valorizando. E aí, pegando o preço de uma escritura mais baixa que ela passou pelo preço que ela vai vender, que é um valor mais alto, eu vou ter uma distância maior do que efetivamente seria, se fosse passado pelo preço correto. Com isso, vai ter um imposto chamado imposto de ganho de capital, que no caso dela vai aumentar ainda mais. Então, mais uma vez, assessoria para o negócio, com quem é especializado na área, com quem vive isso no dia a dia, sabe como é que funciona. Porque é muito comum, eu vejo que assim, de forma geral, o Walter agora mesmo colocou isso em outro ponto, mas que cabe em vários pontos, que é o seguinte, é a falta de conhecimento da população. Não é uma situação que as pessoas, de forma geral, têm familiaridade. Por exemplo, a questão, a escritura depois registra, qual imposto que paga, como que funciona. Então, assim, pagamentos de enxoval de prédio, e aí questiona isso, questiona outra coisa. Tem coisas que são, hoje em dia, muito pacificadas, inquestionáveis, mas vai muito do conhecimento e como a pessoa está orientada em relação a isso. E até uma outra parte que a gente conversando aqui antes, que é com relação aos trâmites legais de quando um imóvel fica pronto, né? Por exemplo, um prédio. Então, tem todo um rito ali que não é de conhecimento, assim, e não é comum porque não é todo dia que você está entrando em um prédio que está tendo ali a primeira assembleia, toda essa entrega. Então, são vários ritos que a gente precisa ter conhecimento e como dono de um imóvel é importante você saber. Por coincidência, a gente falava um pouquinho antes aqui nos bastidores, né? Hoje, após a gravação desse podcast, que parêntese aqui, tá, pessoal? Tô adorando fazer com vocês, mas é o seguinte, depois daqui eu vou participar, vou presidir, né, uma assembleia, vou conduzir uma assembleia de entrega de um empreendimento imobiliário. Um prédio ficou pronto, normalmente é a assembleia que mais lota de todas, depois vai se esvaziando, muita gente para de ir, porque as pessoas ficam mais curiosas com tudo que vai ser decidido. Então, hoje é uma assembleia que, além de chancelar, né, a convenção condominial, aquela que já tinha sido arquivada em cartório, através da assembleia ali dos presentes, nós vamos também eleger o síndico, o subsíndico, o conselho fiscal, administrativo, estabelecer todas essas questões, porque qual que é a ideia da empresa? A incorporadora, a construtora constrói, a incorporadora vende, mas, enfim, de forma geral, a incorporadora realiza a assembleia e, neste momento, ela está passando para os responsáveis legais, que passa a ser o novo síndico, a posse, entre aspas, no sentido geral, do prédio. Ela está entregando o seguinte, minha responsabilidade encerrou aqui. Eu terminei toda a obra, eu ainda vou ter responsabilidade com vocês, mas de forma individualizada, que é a responsabilidade seguinte, a responsabilidade de entrega de cada apartamento. Vou fazer agora com o síndico escolhido e sua comissão uma entrega da área comum, aí eu me abstenho dessa questão, e vocês precisam passar a pagar taxa condominial, contratar a segurança, o porteiro, enfim, para vocês tocarem o empreendimento. Eu não posso aqui, enquanto incorporadora com o empreendimento pronto, continuar custeando todas essas questões, porque eu estou pagando aqui segurança para não deixar ninguém invadir até fazer essa entrega formal para vocês. Mas isso só acontece depois do habite, que como o próprio nome já diz, é um documento chamado habite que dá a liberação de se habitar naquele prédio, que ele está em condições das famílias mudarem, morarem. Então, a partir daí, o recebimento do habite e da realização da assembleia de instituição de condomínio, esse condomínio nasce e ganha personalidade própria. Interessante. E até assim, uma questão que essa formalização e a importância desse repasse, porque eu acredito que quem esteja assumindo o condomínio agora, ele tem uma responsabilidade também de fazer as verificações se tudo que foi prometido na hora de comprar um imóvel, que a incorporadora prometeu que entrega ali para os moradores, vai ser entregue. E também tem a questão de infraestrutura também, que eu acredito que seja a responsabilidade da incorporadora, e tem algumas coisas que ainda vão ter garantias que, na teoria, esse síndico vai ter que pleitear isso com a incorporadora. Os moradores, os condôminos, respondem por cada uma de suas unidades privadas, né?
Se você tem um problema lá na parede dentro do seu apartamento, você vai fazer uma reclamação para a construtora, para que ela possa fazer essa verificação que a gente chama de pós-obra. Depois da obra, depois de ter entregue tudo, ainda tem várias obras que estão dentro dessa característica de pós-obra que figuram aí por alguns anos depois da entrega do prédio. O Código Civil estabelece uma garantia aí que vai para vícios estruturais de até 5 anos, por exemplo. Então, dentro do apartamento, o próprio condômino chama. Se for algo vinculado ao prédio, às suas garagens, a área da piscina, a área de quadra, enfim, toda a área comum do prédio, que as pessoas, que os condôminos dividem com os outros condôminos, aí o síndico já foi eleito exatamente para defender os interesses do condomínio nesse sentido. Ele vai notificar, de repente, a construtora, que vai lá, vai tentar sanar o problema. Se a construtora se recusar, ele vai ajuizar uma ação, contratar um perito, um engenheiro que vai fazer um laudo, e aí vai gerir esse bem que é de todos, principalmente quando se trata da sua área comum, através desse síndico nomeado. Não, é muito interessante porque são várias etapas, várias linhas dentro de uma área só. E aí eu fico pensando como que é fazer a gestão de tudo isso, porque você vai falando com tanta paixão e tanto entusiasmo que eu fico, gente, você gosta muito dessa área. E como que é fazer a gestão de um escritório, trabalhar com algo que você gosta tanto? Porque eu falo por mim, né? Quando eu tô ali na área que eu gosto, eu tenho uma tendência de ir sempre para a parte que eu gosto mais. Então, como que é gerir o escritório com todas essas demandas, a parte de ser um empresário do direito imobiliário? É isso mesmo, a gente passa a ser, depois que você vira sócio de escritório, tem que pensar em todas as questões. Eu penso desde as questões de marketing do escritório, dentro do regramento que é viabilizado e é liberado pela OAB, né? Porque advogado tem uma série de regramentos especiais em relação à publicidade, né? Não posso colocar um outdoor na rua com o nome do meu escritório, né? Entre outras coisas. É vedado pelo Código de Ética e Disciplina da profissão. Mas assim, eu venho pensando, essa sua pergunta é muito interessante porque já há algum tempo eu penso sobre isso. Eu acho que dentro de um time, hoje, por exemplo, o escritório de José Amaral atua só na área imobiliária, para vários clientes, fazendo ali as etapas de vinculação de um projeto, ou seja, o que a gente chama de due diligence, que é a auditoria documental para saber se um terreno está liberado, se não é objeto de uma herança, se não tem um problema, uma separação, um divórcio, né, que está causando problema, enfim, se está totalmente liberado, se não tem problema, por exemplo, de imposto com a prefeitura, se ele está totalmente regularizado para aquisição por parte de uma empresa para construção de um prédio, então a parte de due diligence, toda a parte de estruturação de negócio dos sócios, então o contrato de parceria numa área para um loteamento, a constituição de uma SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico para a construção de um prédio, depois disso o ajuste entre os dois sócios, de repente empresa X com empresa Y resolvem se unir para um prédio. Isso é muito comum e está cada vez mais comum em Goiânia. Uma fica responsável pela construção, outra pela parte administrativa. E aí precisa redigir um acordo de cotistas para que elas não tenham problema entre elas, e se tiverem ali já está todo o regramento estabelecido. Depois disso, quando a obra é entregue, tem toda a parte de ações que eventualmente os consumidores movem contra a empresa por uma reclamação, por uma rescisão contratual, por uma obrigação de fazer em relação à obra, e a gente faz todas as defesas cabíveis, ou o ajuizamento de uma ação da empresa, como por exemplo, contra a Equatorial, porque não teve a ligação de energia que precisava ter no tempo hábil. Depois acompanhamento de todas essas questões. Então, assim, desde a fase pré-projeto, durante o projeto e o pós-entrega. Tudo isso a gente faz no escritório. Mas, e hoje a gente está lá com 42 advogados. Para um escritório de Goiânia atuar numa única área, ser especialista em uma única área, é um número muito considerável para a nossa cidade em número de profissionais. Isso mostra exatamente o tanto de áreas que a gente está atuando dentro da área imobiliária. Mas mais do que isso, eu acredito que essa questão, assim, você se sente bem, igual você perguntou, fazendo tudo isso e está ali gerindo um escritório, eu acho que a gente tem expertises dentro de um time.
Eu tenho uma pessoa que é melhor atrás da mesa, muito boa de redação, muito boa de peticionamento. Eu tenho outra pessoa que ela é muito boa e muito articulada para falar, vai ser uma pessoa muito importante para sustentações orais, para negociações com clientes, entre outras questões. Eu procurei me desenvolver dentro da área que eu julgo que eu agrego ao escritório. Então, hoje eu sou muito comercial no escritório. Eu estou sempre participando das reuniões com os clientes, no fechamento de novos negócios, mas isso só é possível porque eu tenho uma equipe por trás de mim que me sustenta na execução desses trabalhos. Claro que eu participo das execuções ali, dando as minhas opiniões, minhas sugestões, meus direcionamentos de teses, mas eu estou muito dentro dessa área no escritório, porque eu não conseguiria fazer tudo desde o início da ponta. Hoje eu tento qualificar cada vez mais o nosso time no escritório, tanto eu como os meus sócios, né? Minhas sócias, na verdade, porque são todas mulheres. Então, a Ana Cristina Dias, a Anelisa Deboni, a Vitória Branquim, a Juliana Soares, todas as minhas sócias, o que a gente tenta é exatamente isso. Vamos ver a ponta que cada um agrega mais. A minha ponta é uma ponta que eu julgo importante e que eu venho tentando cada vez mais cooperar com isso. Interessante, porque assim, é essa força que possibilita um crescimento tão expressivo, né? Porque realmente ninguém dá conta de fazer as coisas sozinho. Isso que eu tava tentando entender. Eu falei, gente, mas é muita coisa para uma pessoa só, né? Para fazer toda a gestão. Não consigo, né? Não consigo estar em 100% das execuções, mas é o que você falou, é gestão, é estar acompanhando tudo de uma forma da melhor forma possível, sabe? E principalmente confiar nas pessoas. Então, eu confio muito no nosso time, nas entregas. E sei que eventuais falhas às vezes acontecem numa situação ou outra, mas o nosso time tem um índice de acerto muito grande. Não é à toa que a gente tenta, é o que a gente tenta falar sempre nas reuniões internas, que é vender, né? Vender/fazer uma advocacia de excelência. E aí, quando a gente fala de excelência, o que vem na sua cabeça? Algo que não tem falhas, que é perfeito desde o início. Então, desde o atendimento do cliente numa primeira reunião até a finalização desse projeto dele. Nem sempre vai dar certo. Às vezes, até porque nós somos instrumentos de meio. Quem finaliza todas as nossas questões pensando num processo como um todo é um juiz. Eu tenho toda a ideia de ganhar o processo, mas eventualmente pode acontecer de não ganharmos. E isso faz parte do jogo. Agora, o que nós não podemos deixar de ter é ali o comprometimento com o cliente, na tese, na busca por fazer acontecer. Isso eu acredito que a gente vai passando. Eu acredito muito que essas questões de liderança e de líder vai muito, as pessoas elas pegam um pouquinho uma da outra. Então, se você tem um líder que é apaixonado, que gosta do que faz, naturalmente eu acho que vão nascendo entre aspas, né, vão surgindo as pessoas próximas a esse líder, que vão ficar apaixonadas por aquele negócio, que vão gostar do que fazer, que vão comprar aquela ideia, que vão vestir a camisa. Se você tem uma pessoa que é reclamona, que acha às vezes ruim ter que tratar com o cliente A ou B e que transparece isso, ele vai criando uma cultura naquele sentido. Então é muito de como a cultura é estabelecida no local. Isso aí faz a total diferença, porque, igual você colocou, primeiro, já é parte da cultura, lidar bem com os erros, mas tentar sempre buscar essa excelência. Segundo ponto, é confiar na equipe, porque igual você mesmo colocou, que não é possível a gente acompanhar tudo, então tem que ter essa confiança. E eu acho que o terceiro ponto aí, esse cuidado de vocês com o cliente. Então, assim, quer ou não, só de você trazer isso para dentro da equipe ali, quer ou não, isso aí as pessoas vão absorver e quer ou não, vão tratar o cliente da mesma forma que você trata, modelar muitas coisas na tratativa que vocês, suas sócias, colocam para dentro do escritório. Então, cara, a equipe é reflexo do líder no final. Não tem como esse ditado é padrão. A gente fez no ano passado, 2024, a gente comemorou 25 anos de escritório Dias e Amaral. Desses 25 anos aí eu faço parte de pelo menos 15. A sócia fundadora, que é a Ana Cristina,
implementou o escritório, né? Abriu o escritório. Depois disso eu acabei entrando lá no escritório ainda como advogado contratado, e depois de um tempo eu me virei sócio do escritório, e pude colaborar aí com as minhas expertises e minhas entregas. Sem dúvida nenhuma, nos últimos anos o escritório cresceu muito, isso é visível, com certificações específicas, com prêmios na área imobiliária. A gente acaba rodando o país em palestras e eventos nacionais. Então eu posso falar aqui com muita tranquilidade, porque às vezes muitas pessoas pensam assim, acaba tendo um pouco isso com médico, né? Eu já ouvi falar, mas com advogado também. Em Goiânia, em Goiás, eu não vou achar um profissional para o meu negócio, não vai ter um especialista. Aí a pessoa vai buscar, às vezes, em São Paulo. Olha, pelo menos na nossa área, que é a área imobiliária e no direito, eu posso falar para vocês que a gente não deve nada, tanto de conhecimento, busca por excelência, aprendizado, para nenhum outro escritório do país. Não é só São Paulo, não. Falo muito de São Paulo porque concentra ali as grandes bancas de advogados do Brasil, né? E aí eu falava isso, assim, a gente inclusive, pelo contrário, quando a gente analisa a nossa posição geográfica, a gente está até muito bem favorecido em relação a isso. Eu costumo brincar que a gente está no coração do país, até pela posição que Goiânia fica e o estado de Goiás como um todo, e não é à toa que hoje a gente acaba atuando em todos os locais, né? Todos os estados. Então eu saio para fazer assessorias no sul do país. No final do ano, em novembro, a gente passou 3 dias fazendo ali a estruturação jurídica de um empreendimento específico em Gramado, no sul do país. No mês anterior, ou 2 meses antes, a gente estava fazendo uma estruturação jurídica de um empreendimento em Maceió, na região de Ipioca, que é a grande Maceió, porque a gente vai buscando essa excelência para conseguir entregar isso para esses desenvolvedores, para os empresários do Brasil inteiro. E como você falava no começo do nosso bate-papo aqui, se tem um negócio que está aquecido ultimamente, é o mercado imobiliário. Então, é um mercado que circula muito dinheiro, emprega muitas pessoas e, querendo ou não, ele passa por alguns momentos de baixa, de oscilação ali, igual qualquer mercado, mas é um mercado que ele é um mercado consistente, porque, cara, todo mundo vai ter que morar em algum lugar, a população vai crescendo. Os negócios precisam ser em algum lugar. Eu costumo dar um exemplo que é até engraçado, porque eu falo assim, né? Eu falo, olha, gente, só de déficit habitacional, pelo menos há 15 anos, de média, tá, pessoal? Às vezes subindo um pouquinho, às vezes caindo um pouquinho, mas a média é de um déficit habitacional de 6,5 milhões de pessoas no Brasil há 15 anos. Sem diminuir isso. Diminui ali 100 mil esse número, 150 mil, mas não sai da casa dos 6 milhões. E o que entra dentro desse déficit habitacional, só para vocês entenderem? Entra aquelas pessoas que moram nas ruas, que normalmente é a primeira associação que, quando a gente fala em déficit habitacional, mas não só essas pessoas. A característica do déficit habitacional, ela tem as pessoas que moram nas ruas, as pessoas que pagam mais de 70% do que ganham para morar, ou seja, praticamente não sobra nada para as outras coisas, comida, alimentação, saúde, entre outras questões. Ela está gastando um dinheiro absurdo para conseguir morar, ela está sobrevivendo de fato, e as pessoas que moram de favor. A sogra que mora com o genro, a nora que mora na casa da sogra, tudo isso está dentro de déficit habitacional. O país, por mais que a gente está vendo esse boom imobiliário no sentido de construções, mas ele ainda não consegue construir nem para satisfazer o déficit habitacional. Quanto mais, e aí que eu ia dar o exemplo para vocês, a seguinte situação. Nós temos ali, se a gente avaliar, um casal, por exemplo, cada um que vai se casar. O homem mora com os pais, a mulher mora com os pais, a mãe e o pai dela. Eles moram em 2 imóveis diferentes. Eles vão e compram um imóvel financiado ou alugam, enfim, eles passam a morar num terceiro imóvel, ou seja, surge um imóvel novo nessa relação familiar. Vamos imaginar, só aí nós temos quantos casamentos por ano no país para as pessoas morarem em imóveis novos, até para sair da figura de déficit habitacional, porque se elas ficam morando de favor na casa dos pais, acabam aumentando esse índice. Então, a ideia é que as pessoas saiam de casa e vão viverem suas vidas de forma isoladas de suas famílias bases.
Mas vamos imaginar que essas pessoas também se divorciaram depois de um tempo. Quantas pessoas se divorciam no país? E aí essa situação onde tinha como base 2 imóveis, um de cada família, formou um terceiro imóvel para esse casamento, naturalmente vai virar um quarto imóvel, porque ou o marido ou o ex-marido ou ex-mulher vão morar naquele imóvel base e um outro vai alugar ou comprar um outro imóvel, porque é um número baixo de pessoas que voltam a morar com os pais. Então, dentro dessa relação de casamento e divórcio, só aqui nós tivemos uma situação que dobrou o número de imóveis iniciais, de 2 passou para 4, dentro de uma situação vinculada às duas famílias. Só para vocês terem ideia da necessidade de mais imóveis para todas as pessoas. Uhum. E junto com essa necessidade, também surge a necessidade de mais profissionais que atuem nessas áreas. Então, assim, hoje, para um advogado em início de carreira, em início de profissão, quais são os caminhos que ele ficou interessado e falou assim, nossa, esse é um mercado interessante, gosto dessa parte imobiliária, tenho interesse, gosto desses assuntos. Quais seriam os caminhos que ele poderia trilhar? Começa a seguir o Diego. Pode começar a me seguir, se vocês me permitem, né? Meu Instagram é o @Diego M de Maria S de Sapo Amaral, Diego MS Amaral. Do nosso escritório é o @Dias e Amaral Advogados. Ali a gente dá muitas dicas de congressos, de cursos, de muitas palestras que eu sempre posto, coloco ali e sempre tento trazer inovações do direito e do mercado imobiliário. Mas, além disso, eu acho o seguinte, não é necessariamente uma área das mais fáceis, e eu explico por quê. Porque são raras as faculdades que têm a matéria de direito imobiliário especificamente dentro das suas grades. E normalmente quando as que o têm são como matéria optativa. Então você pega toda a base do imobiliário dentro do direito civil que você estuda na faculdade. Mas quando você sai, sem dúvida nenhuma, fazer uma pós-graduação na área. Uma pós-graduação, e quanto mais prática essa pós-graduação, melhor. Onde as pessoas vão, de repente, falar de como que ela faz um registro de um imóvel no cartório. Ela fala, gente, primeiro faço isso, depois faço aquilo, e vai ensinar na prática como funciona todas essas questões. Primeiro ponto. Segundo ponto, se associar a entidades nacionais que discutem diariamente o direito e o mercado imobiliário, como, por exemplo, o IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Eu sou membro do IBRADIM desde da sua fundação lá em 2018. Esse ano nós vamos ter um congresso regional do IBRADIM no início do mês de junho, que vai ser em Goiânia. O regional da região centro-oeste vai ser em Goiânia. E ali a gente consegue ouvir os maiores especialistas do país sobre diversos assuntos dentro do direito e do mercado imobiliário. E além disso, além dessas buscas pelo conhecimento, seja através da pós-graduação, seja através dos institutos que tem na área, na UAB, por exemplo, nós temos a Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da UAB, para o advogado que acabou de se formar e busca ali um conhecimento na área. Eu tive a honra de ser presidente dessa comissão por 2 gestões. Eu tive como presidente lá de 2016 até 2021, por 6 anos. Eu estive como presidente dessa comissão e ali a gente desenvolveu muitas coisas em relação ao direito imobiliário. Para vocês terem uma ideia, não era antigamente, mas depois que a gente teve a oportunidade de gerir, de passar por essa gestão na comissão, ela passou a ser uma das comissões da UAB, que possui hoje mais de 90 comissões, espalhadas para cada ramo do direito, sendo uma das 5 com mais membros advogados interessados na área. Exatamente por conta dos congressos que a gente promoveu, dos simpósios e das discussões nas reuniões mensais. Então, isso é muito interessante, não só para o conhecimento, mas para o network também. Buscar profissionais, se aproximar de pessoas que são da área, que vão poder passar ali uma experiência prática e trocar ideias sobre aquilo que você pretende atuar. Acho que cada área da advocacia tem as suas dificuldades específicas, eu posso falar com mais propriedade de fato da imobiliária. Agora, vocês falaram tudo, agora mesmo aí o mercado está aí aberto, todo dia tem um prédio sendo construído, uma casa sendo derrubada para ser construída uma casa nova, um condomínio
sendo lançado, um loteamento de acesso controlado sendo desenvolvido. Então, o mercado busca muito por esses profissionais. Nós temos hoje, inclusive, quando se fala de mercado imobiliário de forma geral, Goiânia tem tido uma dificuldade muito grande, por exemplo, que é a falta de mão de obra. E aí a mão de obra para construção civil de forma geral, porque está todo mundo construindo, então está desse jeito. Você falava agora mesmo sobre a importância deste mercado para o país. Aí eu me lembrei de uma situação. Eu não vou ter esses números fáceis aqui agora, mas em regra, em todos os últimos anos, o PIB da construção civil, quando ele é analisado isoladamente em relação ao PIB do Brasil, ele é sempre maior do que o PIB nacional. Quando se analisa só o PIB da construção civil, Produto Interno Bruto, que é movimentado dentro da construção civil no país. Um dado interessante, até para a gente ver o tamanho e a importância dele, até para a economia do país. E a gente falou muito da parte de compra, de venda, mas a parte de locação também, ela carece também dessa assessoria, né? Porque assim, beleza, eu quero locar um imóvel. Loquei, fiz um contrato de locação e entrei para dentro. Só que eu não analisei muito bem as cláusulas ali. Depois, quando eu for sair desse imóvel, eu posso ter dor de cabeça, que aí entra aquelas deixar do jeito que você encontrou, mas não tem muito especificado, e aí o cara começa a te exigir coisas demais, cobranças exacerbadas. Então, assim, até nesse ponto ali, compensa o cara investir no profissional para ele depois não ter dor de cabeça, né? Sem dúvida nenhuma. Locação, principalmente em Goiânia, foi das áreas do mercado imobiliário que mais cresceram, e quando eu falo cresceram, eu estou falando inclusive financeiramente, assim, o custo da locação em Goiânia aumentou muito. Esses dias eu dei uma entrevista me perguntando sobre isso, por que a locação está tão alta? Aumentou 30 e tantos % nos últimos não sei quantos anos, aqueles dados que se pega, né? Comparado ao ano passado, comparado aos últimos 2 anos, é óbvio. Nós temos um boom de lançamentos imobiliários de novas construções muito grande, e então essas vendas de novos empreendimentos que está muito bem, acaba puxando a locação também. Então, se você tem um boom no setor marista, as locações daquele setor, dos imóveis que já estão prontos, naturalmente também sobem o preço. E você falou tudo, Walter, que é a questão da assessoria nesse sentido, porque é um mercado à parte. Então você tem ali a vistoria de entrada, é muito importante ter muita atenção com essa vistoria de entrada para ver como o imóvel estava. Muitos locatários não têm essa atenção e acaba que quando vai entregar o imóvel, quando vai ser feita uma vistoria de entrega do imóvel, né, de finalização daquele contrato de locação, e aí vem uma imobiliária ou o locador questionar, falar que tem que ser feito ou entregue como estava antes, a pessoa acha ruim, até porque aumenta muito o custo na devolução daquele imóvel. Mas isso por falta, às vezes, de uma assessoria. De repente veio uma vistoria que você não concorda, é a hora de impugnar, tem um momento de impugnar essa vistoria para que deixe registrado, assinado aquela questão. Outra coisa é em relação à forma de garantia daquela locação. Antigamente se usava somente o fiador, né? Que é uma das piores e mais difíceis situações de se estar. Em regra, o fiador não tem benefício nenhum e normalmente, quando há algum problema, até por ser um devedor solidário, entendam a diferença de solidário para subsidiário. No solidário, se vocês dois me devem uma situação, eu posso cobrar dos dois ao mesmo tempo. No subsidiário, eu posso cobrar de você primeiro para depois passar, por exemplo, para ele. É subsidiário, né? É escalonado, vem um primeiro, depois o outro. O fiador ele é um devedor solidário. Então, às vezes a pessoa não vai ter condições nenhuma, mas o fiador tinha. Quantas histórias eu já ouvi de fiadores que tiveram N problemas. A gente está tendo, né, nem é pauta não, mas é porque veio aqui a minha cabeça aqui agora. Esses dias eu estava lendo alguma coisa, até porque está tendo aí o programa na Rede Globo, né, novamente, né, todos os anos tem, que é o Big Brother, e veio uma matéria falando dos ex-BBBs que perderam tudo. Aí vinha lá, Cida, vencedora do BBB 3, 4, não me lembro agora, mas onde que a mulher perdeu tudo? Foi fiadora de um imóvel e aí foi executada em relação àquela fiança.
Veio isso à minha cabeça agora por conta da pergunta que vocês tinham falado. Pra vocês verem a dificuldade. Perdeu grande parte do prêmio que ela tinha em valores, porque foi fiadora de um imóvel onde a pessoa, o locatário, não acabou não pagando nada. Então, assim, hoje nós temos outras formas. Nós temos o seguro garantia, o seguro fiança, que é apelidado de seguro aluguel. Nós temos a possibilidade da caução, você não quer incomodar ninguém, você vai lá, junta um dinheiro a mais, deposita em caução, que vai ficar guardado no banco, o equivalente a 3 meses de locação, porque se você começar a não pagar, aquele locador, ele tem 3 meses para resolver isso com você. Te entrar com ação de despejo, cobrar de você judicialmente, fazer uma composição com você, seja lá qual for a solução, mas ele tem um tempo razoável para isso. Então, a assessoria na hora da locação ela é muito importante, porque em regra o locador está bem assessorado, porque normalmente o imóvel está vinculado a alguma imobiliária que já tem uma assessoria jurídica, um padrão contratual. O locatário está muito mais agoniado em entrar para dentro do imóvel, seja porque ele está mudando e esse é um trabalho novo, seja porque ele está mudando de endereço, porque vai para ficar mais perto, por exemplo, da escola dos filhos. São N os motivos e às vezes não tem a cautela e o cuidado necessário. Então eu volto a falar, confie no profissional, porque às vezes você vai ter uma locação ali que é anual, e locação a gente faz o custo de 12 meses, né? Olha, hoje em Goiânia é natural você ter imóveis aí de, por exemplo, 7, 8 mil reais a locação por mês. Vezes 10, 80, vezes 12, mais 16, 96 mil reais por mês. Será que não valeria a pena reservar ali 5 mil reais, 6 mil reais? Igual eu falei para vocês, enfim... não dá para eu falar o preço do profissional, mas reservar um pouquinho desse valor para ele ter mais segurança jurídica e tranquilidade ao colocar a cabeça no travesseiro em relação àquele negócio que foi firmado, acho que sim, mas ainda não é tanta cultura do brasileiro. Não, e realmente, quando você olha ali o valor anual, é um valor muito expressivo que pode ser consumido por uma cláusula que foi mal redigida e você não prestou atenção. E o exemplo que o Diego deu custou o patrimônio da mulher, né? Então assim, não, vou ser fiador. Aí beleza, mas cara, o que isso me impacta? Porque na hora ali eu vou resolver o problema de um terceiro, a pessoa, você tá resolvendo o problema dela, ela tá sua amiga. Não, pode confiar em mim que eu vou honrar com tudo aqui. Mas se der ruim, o que isso pode impactar pra minha vida, sabe? Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Não é raro, não raro, a gente tem imóveis aí nos loteamentos de acesso controlado, né, os famosos, entre aspas, condomínios fechados, que tem locações na casa de 25 mil reais, 30 mil reais por mês, que são imóveis muito grandes, 4, 5 suítes, piscina e tudo mais. Vamos imaginar que uma pessoa mude para esse imóvel, pague lá 2, 3 meses e pare de pagar. E esse processo de despejo, nem sempre ele é tão rápido de acontecer. E essa pessoa fique neste imóvel durante 10 meses sem pagar. Além dela não ter pago o aluguel, ela também não está pagando a energia, não está pagando a taxa associativa daquele determinado loteamento de acesso controlado, né? A taxa condominial, vamos dizer assim, entre aspas. Quando eu falo entre aspas é porque eu estou falando de forma técnica em relação ao que o direito estabelece. Mas enfim, vamos dizer que ela não está pagando nada disso. Gente, 10 meses de um imóvel de 30 mil reais são 300 mil reais. Se eu for somar com outras coisas aí, pode chegar a 350. E se você é fiador numa situação dessa e a pessoa que locou o imóvel não tem o dinheiro ou está com aquele patrimônio, está bloqueando esse patrimônio, está escondendo esse dinheiro do banco, a penhora vai vir na sua conta, você como fiador. Então, assim, muito cuidado em ser fiador de algum imóvel. Eu sugiro que nem familiar seja fiador. Aliás, principalmente familiar. Então acaba com a família. Com a família. E Diego, o bate-papo, assim, voa, né? A gente poderia ficar aqui por horas falando sobre esse assunto, porque, além de ser muito interessante, presente, uma dor de todo mundo. É presente na vida de todo mundo, né, Walter? Mas, assim, tem algum conselho, alguma dica que a gente já deu, assim, nesse episódio, pessoal, tá recheado de coisas para vocês prestarem atenção. Então, tem alguma coisa que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes de conselho, dica, ou para
algum advogado? Dica de vida. Eu tem várias, assim, né? Várias situações. Eu não tenho uma frase específica. Eu sempre estou buscando ali, às vezes, me adaptar a alguma situação. Mas eu até postei, aí eu tô vendo ontem aqui nas minhas redes sociais, no meu Instagram, uma frase que me chamou muita atenção, que é o seguinte, né? Ela diz o seguinte: arrisque sempre mais do que a maioria, sonhe sempre mais alto do que os outros. Aquela pessoa que sempre tem um plus, e aí para eu não cometer erros de português, eu não vou falar o plus a mais, aquela pessoa que tem sempre um plus para dar em relação à sua profissão, à sua dedicação, à sua busca por conquistar melhores espaços em relação ao que atua, ela vai conseguir. Não tem chance de dar errado aquela pessoa que busca incansavelmente se aprimorar, estudar, se dedicar, realizar o network saudável, o network que faz com que a pessoa seja cada vez mais valorizada, não aquele network de amizades que muitas vezes vão puxar a pessoa para trás. Não é isso. Pessoas que agregam mais. Outra frase que diz muito isso é aquela, né? Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Por quê? Porque aquelas pessoas, né, vão te puxar para cima. Eu sempre falo que se nós somos a média das 5 pessoas que convivemos, eu espero ser sempre o pior dos 5, porque eu vou sempre estar conquistando e aumentando alguma coisa na minha capacidade profissional, na minha capacidade como pai, como marido, como pessoa de forma geral. Nossa, que Profundo isso aí, hein? E eu acho que serve para todos os pilares da vida, tanto pessoal como profissional ali. Se a pessoa pegar e absorver, e igual você colocou, ser um profissional que agrega um pouco a mais, ser um pai que agrega um pouco a mais, um marido, um filho, um irmão. Então acaba que você vai se tornar uma pessoa que tem algo a mais, né? Sim, daqui a pouco, dos 5 que você acompanha, vai ter alguém junto com você que vai estar se espelhando e se inspirando em você. É outra coisa que eu costumo dizer, a gente às vezes acha que não. Às vezes a gente acha que a gente não percebe. Talvez depois que eu fui pai, eu comecei a me atentar mais a isso, mas mesmo antes, até pelos advogados que estão no escritório, muitas vezes recém-formados, e observa, às vezes a gente não percebe, mas a gente acaba sendo fonte de inspiração para muitas pessoas. E isso traz uma responsabilidade com aquilo que você faz, da forma como você atua, da forma como você busca o sucesso, a qualificação profissional. Então, a gente tem que ter noção dessa responsabilidade para não tratar a situação como irresponsável mesmo, né? Para, por exemplo, não frustrar pessoas que te acompanham, que tendem a te admirar, a se espelhar em você. Exatamente. Exatamente. Diego, a gente queria te agradecer pelas sua contribuição, principalmente no ponto de vista profissional aqui, mas de vida também. Você ter compartilhado conosco aqui sua história e você falando, as pessoas veem você hoje, o profissional que você se tornou, mas essa construção veio desde a época ali de office boy, aquela dedicação, aquela responsabilidade, e culminou com esse profissional que você se tornou hoje, que é referência de fato para algumas pessoas ali, não só do seu escritório, mas de quem está estudando no dia a dia ali o direito. Muitas pessoas podem ter mudado a cabeça de mudar o ramo de estudo o direito, porque viu você falando em algum lugar e falou, cara, eu quero um dia chegar pelo menos perto daquele profissional ali que me inspirou, sabe? Então, agradecer a sua contribuição e posteriormente, eu acho que nós temos assunto para fazer outro podcast com você. Com certeza, porque eu já sei que eu tenho que sair daqui e olhar se o imóvel foi registrado lá no cartório de imóveis. Olha, tem que tirar uma certidão de matrícula para ver se está no seu nome. Mas assim, de matrícula do imóvel. Gente, eu que tenho para agradecer. Na verdade, para mim é uma satisfação no meio do podcast aqui, em determinado momento eu falei assim, eu tô adorando esse bate-papo com vocês, porque são assuntos que eu gosto, que eu tento contribuir de alguma maneira, que são assuntos que assim, fazem parte da vida da população de maneira geral, e assim, estou sempre à disposição. Se precisarem de mais,
de algum outro assunto, de algum outro tema, a gente pode vir, pode tentar contribuir. E parabéns para vocês pelo projeto que vem crescendo tanto. Eu tenho já acompanhado, tenho visto. E sei que várias outras pessoas também estão acompanhando. E é isso, às vezes a gente planta uma semente para esperar que ela floresça de forma mais profunda com o passar do tempo, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra, de passo a passo, né? De tijolinho por tijolinho, mas tenho certeza que o Negócio em Pauta vai crescer cada vez mais, até por conta da força de vontade de vocês nesse sentido. Amém. Obrigada. Pessoal, e se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram sanar posteriormente, comentem nesse episódio aqui, que aí nós convidamos o Diego novamente aqui para a gente tirar mais dúvidas.